pessoal do teatro está descendo, eu quero fazer um agradecimento para Carol, que é líder do teatro. Cadê a Carol? Está ali. Esse teatro, queridos, a gente ministrou aqui na igreja em 2012, uns pouquinhos anos. A Carol nem estava aqui, eu acho. A Carol hoje é líder do teatro. E eu escrevi esse teatro naquela época. E aí, quando nós pensamos junto com a Maria sobre o mês da criança, me veio à memória esse teatro. Falei, Carol, vou procurar o texto. Procurei, a Carol deu uma mexida e saiu essa ministração maravilhosa. Glória a Deus pela vida de vocês do teatro. Glória a Deus. E a arte se renova, assim como a palavra de Deus se renova. Né? Uma mensagem escrita lá em 2012, nós estamos em 2021 e ela ainda é muito atual. E trata sobre rejeição. E nesse mês que nós estamos falando das crianças, a rejeição, ela normalmente acontece na pequena infância. E não tem como a gente passar pela infância sem tratar desse assunto. É sobre isso que eu vou falar hoje. Tá bom? E outro agradecimento que eu quero fazer é a Maria Saldanha. Maria Saldanha, que aceitou o desafio de outubro fazer um mês da criança junto com o Ministério Infantil, e glória a Deus pela vida de vocês. Ontem nós tivemos um encontro com Deus das crianças. Cadê as crianças que estavam aqui ontem? Viu? Cadê? Um grito aí. Vamos falar amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aí, as crianças estiveram aqui ontem, 50 crianças, e foi uma bênção. Então, de púlpito, eu quero agradecer o privilégio também de ministrar aqui ontem para as crianças no encerramento do encontro, e foi tremendo. Hoje, vocês viram o culto, o louvor, nós estamos pensando e celebrando, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como crianças, né? Às vezes a gente esquece de celebrar o Senhor nessa simplicidade e espontaneidade das crianças e nos engessamos. E hoje nós podemos fazer isso. E as crianças hoje ficarão com o papai e com a mamãe aqui no templo, porque o pessoal do Ministério Infantil vai receber de Deus aqui também hoje. Então, meus queridos, cadê as crianças? Levanta a mão. Vou ficar aqui contigo, tá? Eu vou contar para vocês o segredo dessa caixinha aqui, ó. São 5 caixinhas que a gente vai falar hoje. São remédios que nós vamos tomar hoje, tá bom? Vamos tomar esses remedinhos hoje para curar qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de ferida, tá bom? Vamos abrir a Bíblia então? Está lá em Gênesis capítulo 42. Gênesis 42. Cadê o Dudu? Para tocar aqui para mim. Ou vai soltar lá da mesa? Hã? Cadê? Cadê o nosso tocador? Gênesis capítulo 42. Vai abrindo aí. Você que já encontrou, diga amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos ler? Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó aos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era o governador da terra. Era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperadamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pelo teu amor. Pedimos, ó Pai, agora que toda distração caia por terra.
e que nosso coração, a nossa mente esteja no Senhor. Que possamos, ó Deus, nos envolver profundamente no Senhor nessa noite e com a sua palavra, que é viva e eficaz. Que não seja eu, mas o Senhor, ó Deus, a falar nessa noite ao coração da igreja, ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom. Meus irmãos, como diz a peça aqui nessa noite, brincar com coisa séria não dá. Brincar com coisa séria. A gente viu aqui, a gente riu, né, de situações cotidianas. Mas são situações que, olhando assim, é engraçado. Mas é muito sério. A rejeição é um assunto muito sério. A rejeição, ela pode vir através de um lar abusivo, né, de um lar tóxico, ou simplesmente de alguma indiferença ou alguma palavra. Palavras, elas, quando mal ditas e mal colocadas na vida dos nossos filhos, podem gerar traumas para toda a sua vida. A gente pode falar de abusos verbais, essas palavras. Abusos também físicos, abusos emocionais. Tudo isso, além de conflitos no lar, abandono, infidelidade no casamento. Você acha que não, mas a infidelidade também pode gerar um trauma na vida da sua família. Uma separação também gera traumas na nossa família, gera feridas nos seus filhos. Então, na formação da identidade dos nossos filhos, qualquer trauma, e quem não tem e quem não terá trauma, é quase impossível que não tenha, mas qualquer tipo de rejeição pode fazer com que os nossos filhos cresçam com uma identidade mal formada. Se eu perguntasse para você se você sofreu algum tipo de rejeição na sua vida, talvez a resposta aqui de 99% das pessoas seria sim. Se não foi na sua casa, foi o famoso bullying que a gente ouve hoje com as crianças. Né? A gente viu aqui na peça, lá a criança não querendo brincar, chamando, apelidando. Tudo isso gera algum tipo de trauma na vida deles. Isso é muito sério. Traumas e rejeições. Eu lembro quando, eu sempre já falei aqui, quando eu era pequeno, eu tive uma má relação com a voz e que me gerou trauma de rejeição. Porque imagine você, um menino que depois se torna adolescente e normalmente vira aquela voz de pato rouco, né? E começa a falar grosso. E aí, comigo não aconteceu isso, eu continuei falando fino e era um pato rouco falando fino. Imagine isso para um adolescente, gera traumas, gera rejeição. E eu passei por isso, eu sei do que eu estou falando para você nessa noite. Eu estou falando com essa voz aqui hoje, o tostão da minha voz para vocês, é porque é milagre de Deus. Sabia, queridos? É milagre, por isso que é milagres. Porque Deus, ele pode tocar onde um homem não toca. Não foi o fonoaudiólogo que mudou minha voz, foi o próprio toque do Senhor que transformou a minha voz. Então Deus é um Deus de milagres, amém? E o Senhor, Ele trata as nossas feridas. Ele trata, se a sua rejeição foi por causa de saúde, ou se o seu sentimento de rejeição foi externo, foi por causa de uma má administração emocional dos seus pais, ou você agora como pai, você precisa ter essa consciência de que você é o dos seus filhos, da alma dos seus filhos. Você precisa cuidar do que você diz para ele, você precisa falar para ele. Nós vamos errar, mas também nós vamos consertar os nossos filhos. Nós não podemos ter dificuldade de pedir perdão. Eu errei, vamos consertar. É assim que funciona. Uma criança, querido, muitas vezes derrama um copo de leite e os seus pais dizem: menino mau, você é ruim, olha o que você fez. E às vezes o estresse do dia, você joga palavras para fora e ele vai se sentir como uma criança má. Não foi porque é mal, foi simplesmente uma atitude de criança. E muitas vezes nós estamos estressados com o nosso dia e nós descarregamos sobre os nossos filhos, sobre a esposa, sobre o marido, o nosso estresse. E declaramos palavras de morte para os nossos filhos e para as nossas famílias. Isso gera o quê? Trauma, rejeição. Isso que nós tratamos aqui. Não dá para brincar com coisa séria. Rejeição é coisa séria. E hoje,
eu vou usar José para falar sobre rejeição, e eu vou dar para vocês, para nós todos, 5 remédios. Coloquei um monte de interrogação atrás deles, para gerar também uma curiosidade em você, né? E depois a gente vai tratar de cada um deles. Por que José? Vocês conhecem a história de José, né? José, então, se você não conhece, eu vou fazer um resumo aqui de 2 minutos. José, filho de Jacó, filho de uma família grande, né, de 12 filhos, e José era o preferido do papai. José tinha uma túnica bonita escolhida pelo seu pai. José, ele tinha sonhos, era um sonhador. Certa vez, ele sonhou que ele seria o maioral, e que os seus irmãos se prostrariam diante dele. Ele sonhou que, como feixes que se dobravam no chão, assim seriam os seus irmãos na vida dele, a sua família na vida dele. Ele sonhou que as estrelas também se prostrariam diante dele. Ele tinha sonhos que Deus dava para ele. Só que como um menino, ele simplesmente chegava e contava na sua espontaneidade, não tinha filtro. Eu sonhei com isso, eu sonhei que vocês iam se dobrar diante de mim. E isso para um menino que já tinha uma capa que o pai tinha dado para ele, bonita, diferente dos outros, os outros irmãos ficaram com o quê? Com raiva, com inveja. E aí, o que esses irmãos pegam José, jogam no poço, e daquele poço eles vendem ele para uma caravana para o Egito, enfim, vendem ele e levam a notícia para o seu pai, uma mentira de que José tinha morrido. Levam a túnica que ele amava e que o pai tinha dado para ele, toda manchada de sangue de animal, e fala: pai, José morreu. Resumindo, não deu nem 2 minutos, mas foi lá. O que acontece? Depois José vai então para o Egito. Ele começa a morar na casa de Potifar, e aí a mulher toma sua capa e acusa ele de abuso, e José simplesmente sai correndo, fugindo daquele pecado, e por causa dessa falsa acusação ele é preso. Ele é preso e fica preso por muito tempo. E depois disso, José, o sonhador, é libertado da prisão por causa de um sonho que ninguém conseguia interpretar, só quem conseguia era José, um sonho que o rei Faraó tinha tido. Por causa desse sonho, então, José é liberto da prisão. Ok? Estão mergulhados na história comigo? Então, beleza. José agora, queridos, passado aí mais de 20 anos, eu gosto aqui de pensar com vocês entrarem na história. Pense aí, daquele menino agora, um governador do Egito. Um homem que agora falava egípcio. Falava egípcio. Um homem que estava casado. Tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Um homem que era poderoso. Um homem que recebia os pedidos de venda de cereal, porque eles estavam vivendo um tempo de escassez de comida. Então ele recebia as pessoas, pegava o dinheiro e liberava os cereais. O que a gente pode olhar nessa situação toda? José estava bem. José estava top. José estava no ápice da vida dele. Casado, filho, rei, poderoso. Estava tudo ok. Estava tudo certo. Tanto é que o nome do primeiro filho dele, Manassés, significa aquele que esquece. José resolveu esquecer tudo que tinha acontecido dali para trás. José dá esse nome porque ele perdoou a sua família, e ele entendia que aquele sonho que ele tinha tido lá quando pequeno, o que ele passou na cadeia e as perseguições e tudo que ele viveu, era parte do processo na vida dele. Então José agora está vivendo um tempo bom, um tempo maravilhoso. Porém, entretanto, boto eu o jaleco, como fiz aqui para as crianças prestar atenção em mim,
porque pregar para criança não é batatinha. Então vou botar meu jaleco aqui, viu, meninos? Porém, entretanto, crianças, nós percebemos na vida de José que ele precisou tomar um remédio que muitas vezes não é gostoso de tomar. Um remédio que muitas vezes é amargo, mas necessário. Um remédio que fez com que José se lembrasse. O memorial. José teve que tomar o memorial. O texto que nós lemos mostra José encontrando os seus irmãos. Pense você, estava tudo certo, estava tudo ok na vida de José. E aí ele encontra os seus irmãos. E aí a palavra de Deus diz no versículo 9 que José se lembrou. José se lembrou. Versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos. O que eu acho interessante é que José, não está escrito aí que José se lembrou da rejeição. Está dizendo que José se lembrou dos sonhos. Meu irmão, quando uma pessoa é curada, ela olha para a pessoa que o feriu e não sente mais nada. Quando uma pessoa é curada, ela olha e se lembra do propósito. Sonho é propósito. Do propósito pelo qual ela está naquela situação. Foi isso que aconteceu com José. Ele se lembrou, ele teve tempo, nesse tempo todo, ele ressignificou tudo que ele tinha vivido. O perdão, talvez através do decretado ali através de Manassés, agora com seu filho Efraim, que significa frutífero e fértil, ele começa a olhar para aquilo que ele tem, para aquilo que Deus te deu. E esse novo olhar faz com que ele veja tudo de uma forma diferente. E encontrar com seus irmãos ali naquele momento, ele poderia tomar o memorial e descer amargo, e os irmãos dele vindo, 20 anos, mais de 20 anos depois, os irmãos dele entrando, ele poderia apontar, como muitas vezes a gente faz, apontar na cara deles e falar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e eu vou estar no palco. Simplesmente José não faz isso. José entende, naquele momento ele segura a emoção. Os seus irmãos não o reconhecem porque era um homem que era governador, poderoso, cheio de guardas do seu lado, falando egípcio, maquiado, diferente. E ele olha para os seus irmãos, a marca no rosto dos seus irmãos, mas marcas do tempo, do trabalho, do sol e da culpa. E aí, José se lembra. Só que não é só José que se lembra. Nós vamos ver daqui a pouco que os seus irmãos também vão se lembrar. Mas José se lembra principalmente dos sonhos. Meu irmão, para nós sermos curados das nossas feridas, nós precisamos nos lembrar. Não adianta a gente colocar aqui, igual nós vimos, o medicamento que a Aninha, animadíssima, estava nos oferecendo, que era o Star Fingimento Extreme. Não sei se vocês entenderam, mas tomar um remédio para fingir que tudo estava bem. Muitas vezes a gente toma esse remédio, a gente coloca máscaras. Por fora a gente está sorrindo, está tudo maravilhoso, mas por dentro só Deus sabe. Só Deus sabe que está te apertando. A dor que você está sentindo. E o memorial não é para a gente trazer a memória, para a gente ficar se lamentando, mas é para a gente ser tratado. Tratado nas nossas feridas. Às vezes o memorial é um pouquinho amargo, mas é necessário. Nós precisamos abrir a caixa das nossas memórias, mas com uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. A palavra de Deus diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. Esperança. Porém,
de José também tiveram que tomar um remédio. E esse remédio que eles tomaram e que também José tomou era a Realdina. Crianças, Realdina. Realdina. Esse remédio, na verdade, é para nós enfrentarmos a realidade. Versos 11 e 15 diz que os irmãos de José dizem assim: nós somos filhos de um mesmo homem. Aí no versículo 13, ele diz assim, joga o 13 aí para mim. Eles disseram: todos os seus servos somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Falando isso para José e tudo. E aí no final eles dizem assim: eis que o mais novo, que é Benjamim, está com nosso pai hoje. Mais um, olha como que termina, um já não existe. José estava ouvindo aquilo. Imagine a cabeça daquele homem. Ele estava enfrentando uma realidade de que a sua família tinha sepultado a sua memória. Ele estava enfrentando a realidade de que ele tinha sido esquecido pelos seus familiares, principalmente pelos seus irmãos. Ele teve um choque de realidade naquele momento, mas ele permaneceu firme. Porém, entretanto, por quê? Porque ele era um homem curado. Mas agora, olha só os irmãos, 21 e 22, diz o texto. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados com respeito ao nosso irmão, pois vimos a angústia deles, da sua alma, quando nos rogava, mas nós não atendemos. É por isso que vem sobre nós essa angústia. Agora os irmãos, o que vai acontecer? Nesse texto aqui, José, ele começa a confrontar eles, dizendo: vocês são espiões. E por vocês serem espiões, vocês vão ser presos. José estava sendo naquele momento, querido, um instrumento de Deus para tratar o coração dos seus irmãos. E eles são presos mesmo. Eles ficam 3 dias na cadeia. E nesses 3 dias, eles tomam a Realdina. Nesses 3 dias, eles caem na realidade do que eles tinham feito com seu irmão. Eles dizem que eles viram a angústia do seu irmão e não fizeram nada quando eles jogaram ele lá no poço. E agora eles estavam colhendo, porque eles estavam com essa mesma angústia. Olha só, Deus estava usando a vida de um homem curado chamado José para fazer com que esses irmãos passassem por um processo de cura também. E eles entraram nesse processo de cura depois que eles foram para a prisão e ficaram ali 3 dias refletindo. Meu irmão, nós precisamos encarar a nossa realidade. Se você não para e toma um memorial e encara a realidade da sua vida, das pessoas que você feriu, das pessoas que ou da sua própria vida, talvez vai vir um momento de pausa na sua vida. E aí eu não sei que tipo de pausa será essa. A pausa que Deus deu para José foi aquele tempo que ele ficou na cadeia, em torno de 2 anos. E a pausa que ele está dando para os irmãos de José foram exatamente esses 3 dias que eles ficaram na cadeia. Ou seja, para termos uma cura das nossas feridas feitas em casa, muitas vezes, o Senhor vai pausar a nossa vida, vai trazer à realidade algumas coisas e vai te trazer a memória também para você encarar. Aí eu digo para você: encare a sua realidade hoje. Não se sabote. Tem dor aí? Tem ferida? Então enfrente elas. Não leve isso para o túmulo. Tem dores e feridas, talvez, que você está levando para o túmulo. Você vai falar: o tempo vai resolver. Se você não tomar uma decisão de perdoar, o tempo não resolve. Não é o tempo que vai resolver. Mas a gente vai chegar lá. Então, meu irmão, deixa Deus te tratar. Outro medicamento para curar as doenças da alma
que eles tomaram, crianças, é um medicamento chamado responsabilidades. Responsabilidades. O que é isso? Os irmãos de José, eles caem ali naquela prisão. E aí no verso 22 eles dizem, respondeu Rúben, não pequei contra o menino, mas se quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o sangue dele. Eles, naquele momento, eles assumem a responsabilidade pelo que eles tinham feito a José. Eles assumem a responsabilidade pelo que eles tinham feito a José. Até então, eles queriam abafar esse assunto. Eu penso que eles nem conversavam entre si sobre aquele assunto. Como será que está José? Era um tabu. Não se falava sobre José a ponto que eles se esqueceram dele. Consideravam ele como morto. Aí, o que acontece? Eles, nesse ponto da história, eles dizem, nós somos responsáveis pela dor que causamos ao nosso filho. Nós somos responsáveis. Tudo não foi meu pai, não foi Jacó, não foi a nossa mãe, não foi o próprio José com seu orgulho, não, foi eu. O que acontece muitas vezes, querido, na nossa vida, é que nós queremos transferir a responsabilidade da ferida que eu fiz no meu filho, talvez para ele mesmo. Ele é desobediente, ele é isso, ele é aquilo. Às vezes eu quero transferir a responsabilidade da ferida, da palavra dura que eu dei para a pessoa, porque ela é isso, ela é aquilo outro. Nós precisamos assumir a responsabilidade e fechar os ciclos da nossa vida. Os irmãos de José passaram anos até chegar a esse ponto de reconhecer o seu erro com mais remédio amargo, chamado responsabilidade. Nós somos responsáveis, eles disseram. A mentira que tinha contado para eles sobre a morte de José, eles tinham consciência agora, é como se um peso viesse sobre eles no momento que eles estavam ali encarcerados. Veio sobre eles, bateu e falou, é nossa culpa. Só que naquele momento José estava meio que, e ele entendia a língua deles, ele estava ouvindo tudo que os irmãos estavam dizendo, estava aqui só de espreita. E naquele momento, queridos, que ele ouve os irmãos reconhecendo o seu erro, sabe o que ele faz? Versículo 24, ele chora. Mas ele chora bastante, penso eu, porque ele estava entendendo que aquele tempo que Deus estava direcionando ele de colocar os irmãos encarcerados era um tempo necessário para que o Senhor quebrantasse o coração dele. E ele chora muito. Talvez por causa da sua palavra ou da sua incidência, você fez seu filho chorar. Talvez você era presente em casa, mas seu filho não tinha acesso livre a você. Sua filha. Talvez esses anos todos aqui foram 20 anos. Talvez já se passaram 20 anos. E você não conversa com seu filho, com seu pai. É uma conversa trivial, mas não tem conversa de coração. E talvez você está fazendo alguém chorar. Chorar bastante. É amargo, mas assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Um outro remédio que eles tomam, e agora quem vai tomar esse remédio de novo, são os irmãos de José. O que acontece na história? José então ordena que os irmãos vão embora e vai trazer o seu pequeno irmão Benjamim, que ele não conhecia. Benjamim e José eram filhos da mãe. Era o único irmão, pai e mãe que ele tinha. Ele queria comprovar. Ele tem uma estratégia. Ele fala, vocês vão, mas Simeão fica.
vai ficar preso aqui até vocês voltarem. E eles vão. E nessa ida deles, o José pede para que os seus auxiliares coloquem o mesmo dinheiro que os irmãos tinham dado para comprar o cereal. José pede para colocar no saco de cereal que eles estavam levando. Nesse momento eles tomam um remédio. Os irmãos de José, que é chamado, para mim, cloridato de constrangimento. Gente, é uns trem que é cabeça de escritor de teatro, tá? Que às vezes vem assim, cloridato de constrangimento. O que é isso? José, naquele faz isso, os irmãos abrem o saco, tem um monte de dinheiro, e eles fazem uma pergunta muito interessante no verso 28, que diz: que é isso que Deus nos fez? O que Deus está fazendo? Eu estou me constrangendo com isso. Meu irmão, não tem como você não se constranger com alguém que você bateu, que você feriu, e aquela pessoa olha para você e te dá um abraço. Mas você sabe que tem coisa ali. Não tem como você não se constranger com alguém que foi áspero com você, ou você foi áspero com alguém, e aquela pessoa retribui com amor, com constrangimento. Não tem como você não se constranger porque você é pecador, você errou, você falhou, até com seus filhos, com a sua família, e o Senhor te perdoa. Isso nos constrange, o perdão de Deus nos constrange, ou pelo menos deveria nos constranger. Constrangimento, eles sentem naquele momento. O que Deus está fazendo, meu Pai? O que será? Meu irmão, José, ele resolveu perdoar, e ele resolveu entender que ele seria esquecido. E aí ele pede talvez para Deus: Deus, beleza, eu vou ser esquecido, mas mantenha o meu coração íntegro, mantenha o meu coração em paz. Um dia talvez eu encontrar com os meus irmãos, com a minha família, que seja um momento diferente. Eu aqui pensando. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente mantém uma lista de cancelados. Pessoas que você não quer conversar, pessoas que você não quer nem saber. Ah, você ficou sabendo? Não, nem saber. Ah, mas não. Fala não. Essa pessoa pra mim não. É como se você entrasse no Instagram e cancelasse, bloqueasse no WhatsApp, você não queria nem saber mais na sua vida. Só que mal sabe, você está carregando essa pessoa 3 vezes mais, 10 vezes mais. Porque junto você está levando um lixo. Você cancela achando que você vai esquecer, que o tempo vai curar. Mas quem tem poder para curar não é o tempo, é o Senhor do tempo. Então, manter a lista de cancelados, querido, você precisa rever isso, deixar que o amor de Deus te constranja a ponto de você olhar para essa pessoa e poder simplesmente amar como Jesus te amou, perdoar como Jesus te perdoou, porque o amor dele nos constrange. E para encerrar, eu quero adiantar a história. Lá no capítulo 43, seus irmãos vão, lembram que eles foram buscar Benjamim? Lembra? Eles foram buscar Benjamim e eles voltam então agora e se apresentam diante de José, né? O governador, eles não sabiam que era seu irmão. E na hora que José vê o seu irmãozinho, o coração dele se estremece. E aí ele convida os seus irmãos todos para comer na casa dele. Eu fico imaginando a cena, é como se ele batesse o olho e visse que era o seu irmão e fala: vamos comer lá em casa? Vamos jantar lá em casa? E aí, os irmãos ficam estranhados com aquele negócio, né? O constrangimento vem de novo. Mas será que ele vai botar veneno na nossa comida? Será que vai acontecer alguma coisa? E aí, eles vão até lá e acontece agora sim um encontro formal de José. Ele não via há muito tempo. Gente, esse encontro mexe muito com José. Eles estão lá sentados para comer naquela mesa, naquela casa,
E José, diz a palavra de Deus, que José levanta os olhos, lá no capítulo, no versículo 29, do capítulo 43, levantando os olhos, ele viu Benjamim, seu irmão, filho da mesma mãe e do seu pai. E aí ele pergunta: é esse, então, o seu irmão de quem vocês me falou? E aí ele diz: Deus te conceda a graça, meu filho. Naquele momento, penso eu, que vem na cabeça de José tudo que ele tinha perdido por falta de contato com o seu aniversário. Talvez passou um filme na cabeça de José. E a palavra de Deus diz no verso 31, no verso 30, que profundamente comovido por causa do seu irmão, José se apressa e procura um lugar para chorar. José chora de novo. Ele chora, e aquele choro é tão grande que ele teve que lavar o seu rosto, se conter para depois voltar a comer. Era um choro de: meu Deus, o que eu perdi? Era um choro tipo: eu tinha uma família, eu perdi muita coisa, mas ao mesmo tempo era talvez um choro de gratidão por ele estar ali podendo sustentar os seus irmãos, poder ver seu irmão e sua família toda viva. Era um choro talvez de gratidão. Era um choro de um homem que tinha o coração curado, mas que estava querendo tirar aquelas máscaras e se lançar e se revelar. E é isso que acontece. José novamente se segura, volta lá para a mesa, os irmãos vão embora de novo. José apronta mais uma. José bota uma taça, pede para botar uma taça no saco das coisas, na mochila de Benjamim de novo. E nessa cantada dele de ir embora, os guardas oficiais chamam eles de volta, revistam ele, encontra e começa a usar Benjamim, os irmãos. Volta todo mundo de novo para o Egito. Parece uma novela, né? Mas volta todo mundo de novo para o Egito. E aí, naquele momento, eles começam a acusar Benjamim, querendo manter Benjamim preso ali, assim como José tinha sido preso. Mas era Deus provando o coração dos irmãos. Era Deus provando para ver se a reação deles seria a mesma reação que eles tiveram com José, de jogar no poço e abandonar. Mas naquele momento se levanta um dos irmãos, chamado Jesus, leão da tribo de... Vamos entender isso aqui rapidinho. Judá se levanta e diz, lá no verso 32, o teu servo, no caso ele mesmo, ficou responsável pelo menino. Se eu não tornar a trazê-lo, eu serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique eu no lugar desse moço, fique eu de escravo, mas deixe meu filho ir, porque senão o meu pai vai morrer de tristeza. Naquele momento, querido, Judá assume uma responsabilidade como irmão mais velho que ele não tinha assumido com José. Isso mostra arrependimento. Naquele momento mostra arrependimento. E ao mesmo tempo, esse papel, essa imagem de Judá não como vincular com a imagem de Jesus por nós. Porque Jesus, ele pagou o preço pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Ele se colocou culpado no seu lugar. Ele se fez culpado em meu lugar quando é pregado naquele madeiro. Naquele momento ele assume essa forma. Judá, uma representação de Jesus, assume culpado por aquela situação. E é assim, por mim e por você. Jesus se fez culpado por mim e por você. Por isso você é perdoado quando você erra. Por isso você é amado por Ele. Por isso Ele derramou sangue por você, para que você tivesse vida. Amém, igreja?
Judá, ele toma esse papel. E naquele momento, quando José tem esse impacto, um outro é liberado ali. Sulfato de perdão. Sulfato de perdão. Vou até trocar aí. O sulfato de perdão. Esse é o ápice da história, é o ápice também para as nossas vidas, querido. Porque quando nós entendemos, nós perdoamos. Nós liberamos perdão. O que acontece? José, então, não podendo se conter diante disso, José já tinha perdoado seus irmãos. E aquilo ali foi o ápice do perdão. O ápice da demonstração de que ele deveria perdoar. Aí já estava confirmado no seu coração. E aí, como ele falava por intérprete, ele estava disfarçado, entre aspas, mas era o jeito que ele se vestia mesmo no Egito. Ele fala para os seus empregados: me deixa sozinho com eles. E os empregados ficam sem entender como que eles vão se comunicar com ele se ele não fala a língua deles. Mas ele pede para sair, os irmãos também sem entender, e ele já destruído, como diz a Raíza, já destruído. Ele não consegue se conter. E naquele momento, querido, ele levanta sua voz em choro, e a ponto de que todas as pessoas do Egito ouviram, e ele grita: eu sou José. Eu sou aquele irmão que vocês se esqueceram. Eu sou José, o seu irmão. E aí ele diz assim: eu peço então que vocês venham até mim. Sou eu, me abrace. Sou eu, seu irmão, vem aqui. Eu perdoo vocês, eu perdoo vocês, eu perdoo vocês. Venham até mim e me abracem. E os irmãos vão e se abraçam, e aquele momento de cura acontece. A palavra de Deus diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E pode converter o coração de alguém se não é o arrependimento, se não é o perdão. Então, meu irmão, se falta perdão na sua casa, com seus filhos, essa é a noite. Libera a vida dessa pessoa. Tire esse peso que você está carregando. Libera ele, libera ela, libera o seu pai. Ele errou, ele falhou. Aqui fica carregando e enchendo o seu coração com essa dor. O perdão faz isso, querido. Ele arranca as nossas máscaras e nos aproxima com Deus, e nos aproxima um com o outro. Eu escolho, nós precisamos escolher perdoar aqueles que nos feriram e nos rejeitaram. Senão eu vou me tornar aquilo que me feriu. Eu repito, se nós não perdoarmos, nós vamos nos tornar aquilo que nos feriu.